vamos aprender um pouquinho sobre essa parábola. Parábola é o quê? A gente já ensinou isso aqui. Parábola é o quê? Parábola é uma história ilustrativa. Ô, pastor. Vamos ganhar tempo então. Então, não, o que é parábola não. O que é parábola? Parábola é uma história que eu conto, que no caso Jesus contava, né? Ele pegava o cotidiano de todo mundo, o dia a dia, o que a gente faz no dia a dia, e em cima daquilo ele ilustrava uma história para contar algo espiritual. Ou seja, é uma história que a gente conta para exemplificar algo espiritual. Então, parábola é isso, é uma história contada para demonstrar alguma outra coisa através daquela história. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Jesus contou essa parábola para dizer que quando ele voltasse, ia ser de repente, ilustrando o casamento daquela época. Não é o casamento ocidental. O casamento ocidental, ele é diferente do casamento oriental. Porque nós vivemos num mundo que ele é dividido em Ocidente e Oriente. Ele é uma bola, né, com um anão, e ele é dividido no meio. Uma parte é Oriente e outra parte é Ocidente. Então nós vivemos no Ocidente. O casamento ocidental aqui, esse casamento que a gente conhece, é diferente do casamento oriental. Então naquela época Jesus usou a parábola das 10 virgens para mostrar como seria a vida dele. E é isso, e essa lição está baseada nessa parábola. Os ensinamentos que nós podemos extrair dessa parábola. Então, na parábola contada por Jesus, havia 10 virgens que esperavam pelo noivo. Agora, vocês já pararam para pensar que as virgens, essas 10 virgens, ela não era a noiva. Essas parábolas, a parábola das 10 virgens, a intenção, a ênfase é no noivo e não na noiva. Tanto é que as 10 virgens não eram a noiva, tá? As 10 virgens. A gente, quando lê, dá a impressão de que a gente está falando de 10 noivas, né? Mas não é. As 10 virgens são as acompanhantes da noiva. Não são a noiva, não. Ou seja, é o que nós conhecemos como madrinha, né? Que acompanha o cortejo para encontrar-se com o noivo. Então não é a noiva. O esposo, nesta parábola, representa o nosso Senhor, que no fim dos tempos celebrará as suas bodas com a igreja e introduzirá para sempre no céu a esposa santíssima. O noivo representa Jesus, o noivo. E ele voltará, aquelas 10 virgens representam a igreja. E ele voltará e quer encontrar a sua igreja pronta, com a lamparina acesa, com as vestes apropriadas. As 10 jovens simbolizam todos os cristãos. Somente as almas vigilantes serão admitidas nesse banquete espiritual. Então, se você ver, as 10 virgens, elas estavam vestidas, todas estavam bem trajadas, com traje nupcial, todas estavam com a lamparina e todas dormiram. Não foi só as imprudentes que dormiram, as 10 dormiram. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro de uma igreja, você vai ter as nécias, que são as loucas, e as prudentes. Mas a gente não é capaz de identificar. A gente olha assim, tá todo mundo bonitinho, lindo, maravilhoso, todo mundo como crente, a gente olha assim, aquela igreja ali tá uma benção, eu olho e não vejo crente. Mas, no meio daquela igreja vai ter os nécios, os loucos, que é aqueles que não estão preparados para receber o noivo, e vai ter aqueles cristãos que estão preparados. Então, além de ter o azeite na lamparina, ainda tem de reserva. Só que o azeite ele não serve para o outro. O meu azeite eu não posso repartir com ninguém. Ele só serve para mim. Então, hoje nós vamos aprender sobre esse grande evento que vai ser a volta de Cristo. E nós vamos viver eternamente com Ele. O grande encontro é o tópico 1. As parábolas usadas por Jesus possuem uma linguagem figurativa, de fácil entendimento. Oi, irmã Adriana. Como a senhora não está usando, deixa eu passar aqui para a irmã Clécia, por favor.
Página 13, é? Isso, é a última. Ela vai notar, tá? Não, eu copiei. Então, assim, linguagem figurativa, fácil de entendimento para os ouvintes. Ou seja, quando eu leio uma parábola, ela fica mais de fácil entendimento para mim do que se Jesus fosse falar o que ele estava querendo, literalmente. No entanto, nem todos podiam compreender o que ele falava, pois transmitia as verdades espirituais acerca do reino de Deus. Como Jesus falava acerca do reino de Deus, e ele falava em parábola, mesmo ele falando uma linguagem mais simples possível, nem todos entendiam. Vocês imaginam por que nem todos entendiam as parábolas de Jesus? Vocês têm alguma ideia de por que nem todos entendiam, mesmo ele falando uma linguagem simples? E Emerson? Tem não? Tati? Clécia? Mesmo ele falando uma linguagem simples. Nem todos entendiam. Nem todos aqueles que estavam ouvindo entendiam. Às vezes nem o discípulo mesmo entendia. E teve parábola que depois os discípulos foram perguntar para ele: o que significa essa parábola? Do semeador, por exemplo. Da semeador, o do joio, né? Então, assim, por quê? Porque a parábola é uma verdade espiritual. Então, para a gente entender, tem que ser através do Espírito. Então, por isso que algumas parábolas, Jesus falou a parábola e, em particular, para os seus discípulos, ele explicou aquela parábola. Hoje nós entendemos com facilidade, por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele nos dá o entendimento. Mas, naquela época, o Espírito Santo ainda não tinha descido, ainda não estava morando dentro dos discípulos. Então, como já disse, né, usaremos esse texto para essa lição. Jesus usou um casamento tipicamente judeu para ensinar aos seus discípulos a necessidade de vigilância e de prudência quanto à sua volta. Então, ele usou um casamento tipicamente judeu, porque se ele fosse usar um casamento ocidental, não ia fazer muito sentido. Por quê? Porque o nosso casamento aqui, quem é que fica esperando? O noivo, né? No nosso casamento aqui, quem é que fica esperando? O noivo. Lá é a noiva. Entendeu? Então, assim, quem é que é mais, assim, o mais importante no nosso casamento? Quando entra, todo mundo se levanta. Todo mundo quer ver. A noiva, né? Que é a estrela da festa. A noiva aqui é a estrela da festa. Todo mundo é aquela coisa, né? Quando entra, todo mundo se levanta, todo mundo quer ver. Lá é o noivo. Então, jamais Jesus, mesmo se ele conhecesse, né? Se aqui o Brasil já existisse na época, se o Ocidente já fosse bem conhecido, ele jamais iria usar o casamento ocidental, porque é completamente diferente do casamento oriental. Então, lá em Israel, o casamento judeu era dessa forma, na maioria daqueles lugares. Então, a noiva que esperava pelo noivo. Lá. Lá, a noiva é quem espera pelo noivo. E tem um detalhe, irmãos. O casamento de lá, a noiva, ela não sabe o dia nem a hora que o noivo vai vir. Ela só sabe que é à noite. Ele vai chegar à noite. Agora, se é a primeira hora da noite, se é meia-noite, se é de madrugada, se é logo a pouquinho da noite, ela tem que estar pronta. Ou seja, você já imaginou uma noiva lá, ela teria que viver sempre preparada. Ou seja, todos os dias ela tinha que acordar, tomar banho, deixar o vestido lá arrumadinho, porque quando ouvisse o grito, ei, vem aí o noivo, ela tinha que correr e já se produzir toda para sair ao encontro do noivo. Então, assim, a estrela lá é o noivo. O casamento lá, havia uma combinação entre as famílias. Mas tem gente perguntando aqui a si mesmo, não está sem coragem de falar. Por que a estrela lá é o noivo e aqui é a noiva? Mas o certo é a noiva ser a estrela. Não. É? O certo é o noivo. O noivo simboliza Jesus. Nós estamos esperando quem? Tem gente perguntando isso no juízo ou não? Tem, eu mesmo estou bonitinho. Eu vi. Responda aí, pastor. Existia lá na cultura do povo judeu um negócio chamado dote.
a mãe da Tati, a mãe da Ana Carla, a mãe da Clécia criaram eles até o dia de casar. Quando chegou no dia de casar, não era assim, o noivo pega e vamos casar e vamos embora. Não. O noivo tinha que pagar ao pai da moça todo o investimento que ele fez, desde quando ela nasceu até aquela data do casamento. Aí o noivo, quem tinha que dizer o valor era o pai. O pai dizia, o dote da minha filha é 100 mil reais. Se você quiser pagar, você casa com ela. Se não quiser pagar, ela continua comigo. Simples assim. Então, quando o noivo ia trabalhar para pagar o dote, e quando o noivo pagava, toda a responsabilidade a partir daquele momento era com o noivo. O noivo ia bancar ela de tudo, dar ela o melhor. O que o pai fazia, o noivo ia fazer. Ou seja, o noivo era mais do que o esposo. Para ela ia passar a ser também quase um pai. Então, como o noivo pagava pela moça, o foco do casamento era o noivo. É o que Jesus fez por nós. Cadê o dinheiro? Como é que levava a noite? Não levava, irmão. Já trabalhou 7 anos Então, quando um rapaz se interessava por uma noiva, que ele pedia para o pai ir lá falar com o pai dela, quando o noivo se interessava por uma moça, que ele via assim, ele primeiro, ele tinha que ter condições para poder ir propor casamento para ela. Isso assim aqui no Brasil, não é caralho. Então, assim, na maioria dos países ocidentais, ou, aliás, orientais, irmão Zé Luiz, até hoje, existem vários países no Ocidente, no Oriente, que a cultura é dessa forma. Tem, como por exemplo, na Índia, já é o contrário na Índia. Na Índia é o pai da moça que tem que pagar o dote para o rapaz. Na Índia. Já na Índia e em alguns países por ali perto da Índia. Por isso que eles não querem meninas mulheres. Na Índia, para vocês E terem tem alguma ideia- menina sem ser mulher? Oi? Na Índia, para vocês terem ideia, quando nasce uma menina, tem aldeia que matam as meninas. Pois é, já vi vários testemunhos, não é coisa de antigamente não, é coisa de agora. Eles matam literalmente. É menina, mata. Tanto é que eu tenho até um testemunho que eu já assisti, que a menina ela tem uns 15 anos. Que a mãe dessa última filha que ela teve que fugir para salvar a filha. Ela já tinha matado 7 filhos. Quer dizer, ela não, né? A parteira, a sogra, já tinha matado 7 filhos. Então, por quê? Por que os pais matam as filhas? Porque ele tem que pagar um dote para que ela case. Então, é muito custo para eles. Para vocês verem o nível de cegueira espiritual em que essas pessoas vivem. Você sabe quanto é um dote de uma mulher lá na Índia, quando o pai paga? 5 mil reais. 10 mil reais. Na África também, vários países na África também, o rapaz tem que pagar o dote para o noivo. Na África. O noivo tem que pagar para a noiva. Sabe quanto é que o noivo pagava em Israel, se fosse hoje, para o pai da moça? Pela moça? No mínimo 50 mil reais. Olha a diferença da Índia para Israel. Então, assim, era sobre esse casamento que Jesus pegou para usar como símbolo. Por quê? As 10 virgens eram separadas, elas tinham que estar todas trajadas de uma só maneira, elas tinham que estar com a lâmpada acesa, ela não podia deixar apagar a lâmpada de maneira nenhuma. Imagine, o noivo chegava, acertava tudo com o pai da noiva e ele voltava para a casa do pai para preparar a casa para receber a noiva. Ele tinha que construir a casa, mobiliar a casa. E durante esse período, eles não se viam. O noivo, de vez em quando, mandava um presente para a noiva, que tinha que mandar. Era uma joia que ele mandava para a noiva, para no dia do casamento, a noiva usar aquela joia. Com aquelas moedas, ou aquela joia que ele mandava, ela fazia tipo uma coroa, um diadema, e ela usava no dia do casamento. Vocês lembram da parábola da dracma perdida? Da dracma perdida? Por que aquela mulher fez uma festa tão grande porque encontrou a dracma? Porque aquela dracma era uma joia que o noivo enviava para a noiva. Porque a partir do momento que ele se comprometia com aquela mulher era tida como casada já. Então, ela não poderia, de maneira nenhuma, ter envolvimento com outro rapaz. O noivado já era um pré-casamento. Agora, eles só tinham relação quando eles iam morar juntos, dentro da mesma casa. E aquela joia, se ela perdesse, ela era tida como uma adúltera.
Por quê? Porque ela não cuidou do que era mais precioso. Que aquela joia simbolizava o compromisso que ela tinha com o noivo. Imagine a noiva perder a aliança. Então ela estava dizendo o quê? Eu não estou dando tanta importância para esse casamento. Era isso que ela passava. Ou seja, ela estava dizendo que não tinha valor para ela. Por isso que aquela mulher ficou tão preocupada quando ela perdeu a joia, que era dracma. Ela limpou tudo, virou a casa, até ela encontrar. Quando ela encontrou, o que foi que ela fez? Ela deu uma festa, gente. Só por causa de uma moeda, para vocês verem o quanto a gente precisa aprender. Que não era só uma moeda. Aquilo significava o compromisso da vida inteira dela. Se ela fosse para o casamento sem aquela moeda, o noivo poderia rejeitá-la. E ela poderia ser até morta. Para vocês verem quanto era sério. O quanto nós banalizamos esse relacionamento. Qualquer coisinha, né, irmão Eliane? A gente está dizendo, vai embora! Né, irmão Everson? Então assim, é muito sério. É um compromisso que ultrapassa o nível de pessoal aqui, o nível de sentimento. É algo espiritual. Será que eles sabem quantos dias durava um casamento lá, uma festa de casamento? Não, entre 7 e 15 dias. 14 dias. Aqueles que eram que tinham mais condições, até 14 dias durava essa festa. Agora, a comida. Agora eu vou dizer um detalhe que vocês não sabem, nunca ouviram. Mas é verdade. De madrugada, quando o noivo já estava bêbado, a noiva não estava ainda, mas já estava bem alegre. Aí a noiva e o noivo entravam no quarto para brincar de fazer menino. E a festa continuava rolando. Quando tem falando de brincar de fazer menino, a Tati se animou. A festa continuava rolando. E o pessoal bebendo, comendo, e música alta, e os noivos lá no quarto, brincando de fazer menino durante aquele dia de festa, 7 ou 15 dias. Por quê? Porque existe uma cultura que eles participavam também daquele momento inicial da família. Porque cria-se que dali, naquele primeiro dia, a mulher já ia engravidar. Na primeira relação, no segundo dia, no terceiro dia. Então, aqueles que foram convidados para a festa também faziam parte daquela família. Na festa ali, eles brincando de fazer menino e os camaradas alegres também, por isso que a festa durava tanto também. E outra coisa, tá entendendo? Quando a noiva saía para encontrar com o noivo, com a comitiva das 10 virgens, que aqui a gente deu o nome de madrinhas, né? Com as suas acompanhantes. Que de lá eles iam para casa, a festa era na casa do noivo, já era na casa deles a festa. O que era que acontecia? Quando a noiva e o noivo, como é que se diz? Era uma palavra que eu ia usar. Eles, enfim, como é a palavra, homem? Eles o quê? Esqueci. Mas quando eles consumavam o casamento, o noivo ou o pai ou a mãe da noiva pegava os lençóis e mostrava para o povo que estava ali na festa que a noiva era virgem. Tinha que ter a prova. Se não sangrava, aí não era bom. Não, por quê? Porque se a noiva não fosse virgem, ela era devolvida automaticamente. Aliás, ela era devolvida e poderia acontecer o apedrejamento. Se a mãe botasse meteorolato, mas ele botasse meteorolato pra gente. Tem meteorolato não, irmão Luiz? Não dava, quem muito levou meteorolato. Não, Naquele tempo não tinha não, irmão Luiz. Mas naquela época não tinha meteorolato não. Não tinha meteorolato. Eles pegavam diretamente pra canódia do negócio e botavam, amigo, no pau. Então, era... Outro motivo de devolução, viu, amor? Outro motivo de devolução era... Meu pai se casou. Gente, olha o que o pastor está falando. Gente, olha o que o pastor está falando. Outro motivo de devolução, se o marido quisesse, se o noivo quisesse, era se a mulher fosse estéril. Mas aí era depois. Depois. Não era no dia do casamento. Não, no dia do casamento. Aí seria, né? Meses depois. Aí seria depois. E caso ele quisesse. Caso ele quisesse. Caso ele quisesse, né? Eu queria uma mulher estéril. Mas nesse Os caso... homens até hoje em dia realmente que não desejam ter filho, né? É. Tem curso. Mas nesse caso, Cláudia, aí as mulheres mesmo tomavam a iniciativa, as mulheres tomavam a iniciativa de arrumar outra esposa para o marido, para dar filho. Elas mesmas tomavam a iniciativa. Entendeu? Nesse caso, aí era permitido que o homem tivesse outra mulher. Abraão, a mulher dele não tomou uma empregada na gaiva. A mulher de Abraão para dar filho para ela. Então, Jesus usou um casamento tipicamente judeu para ensinar aos seus
palavra de vigilância e prudência quanto à sua volta. Ou seja, você já pensou, todo momento a noiva teria que estar pronta. Isso, geralmente o noivo durava um ano e pouco para voltar, para buscar a noiva. Ele ia construir a casa, ele construía a casa e quando a casa estava construída, prontinha, ele ia. Só que quando ele chegasse, por isso que a noiva tinha que estar esperando ele, vigilante e com prudência. Ela não poderia jamais trair o noivo, porque o noivo vinha de surpresa. Se ela não tivesse preparada, ela ficava. O que foi que Jesus quis dizer? Olha, vocês têm que estar vigilantes e prontos. Porque se eu chegar e vocês não estiverem prontos, não vai dar tempo ninguém se aprontar. Eu vou levar aqueles que estão prontos. Então, as 10 virgens, acompanhantes da noiva, elas estavam prontas. Só que o noivo demorou. Ou seja, o noivo passou além do tempo que ia chegar. Então, todas as noites, elas acendiam as candeias dela e esperavam o noivo. Só que esse noivo, por alguma razão, ele demorou mais do que o esperado. E quando a noiva, quando o amigo do noivo veio gritando, eis aí vem o noivo, estava todas dormindo. Só que o sono não é sinônimo de que elas não estavam prontas. Todas dormindo, tanto as prudentes como as tolas, as loucas. Elas todas dormiram. Ficaram cansadas e dormiram. Irmãos, o que é que está acontecendo hoje? Tem muita gente que já perdeu a esperança de que Jesus vai voltar. Então tem muita gente que tem gente, até mesmo, eu não estou falando do mundo, não estou falando dos crentes. Isso aqui, essa parábola, é para a igreja, não é para quem está no mundo, não. Quem está no mundo não está esperando Jesus. A igreja sim, a igreja tem que estar esperando Jesus. Muitos dos cristãos, eles não estão preocupados mais com a eternidade. Eles estão preocupados com o futuro aqui na terra. Porque já perderam a esperança de que Jesus vai voltar. Já vai fazer 2000 anos que Jesus foi embora. Porque ainda vai fazer 2000 anos. Porque Jesus, ele foi embora com 33 anos. Então, a gente ainda está no ano 2026. Então, faltam ainda 7 anos. 7 anos. Para a data de quando Jesus foi embora. Não é de quando ele nasceu, é de quando ele foi embora. Então, assim, muita gente nesse período já perderam as esperanças, já desistiram de esperar Jesus. Já estão, ainda estão na igreja, mas estão vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Só que a gente tem que colocar uma coisa na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração. Jesus, se ele vai voltar, ele pode voltar para todo mundo, para toda a igreja, mas ele pode voltar só para mim. Porque quando eu morro, Jesus voltou. Jesus me chamou. E ninguém imagina. A maioria das pessoas, elas ficam desapercebidas disso, elas não pensam dessa forma. Elas estão visando o arrebatamento, a volta de Cristo para toda a igreja. Mas Jesus pode voltar para cada um de nós individualmente. Eu posso morrer, mas a minha esperança não pode. Ela tem que ir comigo para o túmulo. Eu não posso, de maneira nenhuma, perder a esperança de que Jesus vai voltar, de uma forma ou de outra. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Na verdade, a esperança do crente não morre, né? Não, se finda quando ele morre aqui na terra, né? Quando Não, ele morre, ela continua porque a esperança do crente, quando ele morre, ela é realizada. aí é concretizada, né? Então, por isso que ela não morre. A expectativa do encontro. A parábola das 10 virgens revela-nos que temos uma necessidade primordial, preparar-nos para encontrar o Filho de Deus. Ou seja, qual é a coisa mais importante da nossa vida? É filho? É o pai? É a mãe? É o marido? É o trabalho? A coisa mais importante da nossa vida é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Mas será que nós damos essa importância mesmo a Jesus? Pai, mãe, marido. Isso, mas será que a gente dá essa importância mesmo? Muito pouco, né? Olha só, eu já trabalhei em alguns empregos na minha vida. Na verdade, eu trabalhei em 4 empregos só. Pois em alguns não, em 4. E eu trabalhava num emprego que eu saía de casa, eu tinha que bater o ponto 15 para as 6. 15 para as 6. Eu ia a pé para esse emprego. Eu andava em torno de 4 quilômetros. Mais ou menos, mas eu ia a pé. Mas irmãos, eu trabalhei 2 anos nesse emprego. Eu nunca faltei
nós não deixamos de fazer a obra do Senhor, de servir ao Senhor, por qualquer coisa, será que não é isso que está acontecendo com a gente? A gente está sem vontade, hoje eu estou sem vontade, eu estou com uma preguiça, eu não vou não. Eu estou espirrando, eu não vou. Eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou. Eu estou com uma dor de barriga. Será que a gente está dando a importância que realmente precisa? Será que quando Jesus voltar com esse interesse todo que nós temos, será que nós vamos estar com a lâmpada acesa? Será que nós vamos ter amor? Porque a palavra de Deus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Será que não já está acontecendo isso? E será que não está acontecendo comigo? A gente não tem que perguntar se está acontecendo com o irmão. A gente tem que perguntar, será que eu não estou desse jeito? O meu amor, será que não esfriou? Então, assim, as pessoas têm a mania de se preocupar muito com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Com que aquele que está na igreja é desse jeito, é daquele, fala isso, fala aquilo outro. E eu, como é que eu estou? Eu tenho que me preocupar com o meu irmão? Tenho. Como? Que tipo de preocupação? Se ele está vigiando, se ele está lutando, se ele não está morrendo espiritualmente, mas eu não posso me preocupar porque ele falou isso de mim, porque ele falou aquilo, aí eu fiquei chateadazinha, eu fiquei tristinha, aí eu não vou mais para a igreja, eu vou enfurecer por causa disso. Essas coisas a gente não pode. Porque a nossa vida espiritual é mais importante do que o que o meu irmão pensa de mim. O que Jesus pensa de mim, como ele está me vendo, é o que realmente importa. Então, assim, a gente tem que buscar viver em eterna vigilância até Jesus voltar. Isso pode demorar o resto da nossa vida, como pode ser hoje. Como pode ser hoje, a gente tem que estar pronto hoje. Aí quando a gente pergunta para nós mesmos, isso não é eu perguntando para vocês não, é eu perguntando para mim mesmo. Eu estou pronta para receber o noivo? Eu estou pronta esperando o noivo? Ou será que quando a trombeta soar, eu vou dizer, eu ainda não estou pronta? Aí não haverá mais tempo, como o Senhor disse na parábola. Atualmente uma noiva é facilmente identificada em uma cerimônia de casamento, porque ela usa um vestido especial, apropriado para tal finalidade. Em relação à noiva de Cristo, não é diferente. Ela precisa estar vestida adequadamente para se encontrar com o noivo. E que veste é essa que eu preciso estar vestida adequadamente? Vocês têm ideia de que veste é essa? Veste espiritual, certo. Mas que veste espiritual é essa? Deve ser obediência, né? Obediência, Porque se nós obedecermos, coração estamos limpo, em oração. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, a gente está dando um passo ultra importante para as outras coisas acontecerem de forma natural. Ou seja, acima de tudo e de todos, prioridade é o Senhor. Mas se eu amo a Deus, eu vou procurar obedecer a sua palavra. Então eu vou ter um coração limpo, puro, né? As mãos limpas, sem mágoa, sem rancor, sem... Não, eu vou ter que ter um coração limpo. Uma vida de santidade. Eu vou ter que ter santificação. Eu vou ter que ser santo. Por quê? Porque a palavra diz que sem santidade ninguém Vê a Deus. verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E santo é o que, irmão? A gente já aprendeu. Separado. Santo é separado do pecado. Então as vestes que eu tenho que vestir, que eu tenho que estar pronto, o vestido que eu tenho que vestir como noiva de Cristo é a pureza, é a santificação, é a obediência. Então se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou estar santa e pura. A minha lamparina vai estar sempre acesa. Portanto, cada cristão precisa se preparar para não ser pego de surpresa quando Cristo vier buscar sua amada igreja. Atenção, aí vem o noivo. No texto de Mateus, a grande demora do noivo para encontrar-se com sua futura esposa fez com que as amigas da noiva adormecessem. Mas, à meia-noite, alguém gritou para avisar que o futuro esposo estava próximo, pegando-as de surpresa. 10 moças que cochilaram. 5 delas não tinham mais
ter suas lamparinas acesas, mas as outras tinham. Então assim, às 10, como já foi falado, tirou. Agora, irmãos, desde que Jesus partiu, desde que Jesus subiu para a eternidade, que a gente leu isso, a gente estudou isso em Atos, quando ele subiu para a eternidade, que nós estamos esperando, que nós temos que estar preparados há quase 2000 anos. Faz 2000, aliás, faz 2000, faltam o quê? 7 anos, então faz 1993. 1993 anos que Jesus partiu. Então assim, esse tempo todo é para a gente estar pronto, preparado. Aí você diz assim, mas faz quase 2000 que eu escuto dizer que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Gente, quantas pessoas não já morreram? Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas não já morreram nesse tempo? Como é que eu posso dizer que Jesus não voltou? Entendeu? Ele voltou. Ele volta todo dia. Ele volta todos os dias. Agora, para arrebatar a sua igreja, aí é outra coisa. E todos os dias nós temos que estar preparados. Não é, eu vou pensar em me preparar. Hoje eu estou com 18 anos, né, Ana Carla? Aí, eu estou muito jovem para servir a Deus. Eu vou logo gozar a vida. Eu vou desfrutar do pecado. Eu vou desfrutar das coisas do mundo. Quando eu estiver lá por uns 30 anos, aí é que eu vou servir a Deus. O cara morrendo. Isso. E se daqui uma semana Jesus disse, filho, é hora de me dar a tua vida. Eu quero tu. E o que é que tu tem preparado para mim? Então é dessa forma que nós temos que pensar. Na volta de Cristo, para agora. Eu tenho que estar com a minha lâmpada acesa e reserva hoje. Por quê? Porque se Jesus não voltar hoje, eu vou continuar esperando. E eu não posso deixar a esperança morrer. De maneira nenhuma. Como algumas pessoas já desistiram da caminhada. Por que aquelas pessoas desistiram da caminhada? Porque elas não tinham azeite de reserva. A esperança dela morreu. Foi. Você já. Quem aqui usou candeeiro? Eu. Quando eu morri lá no começo. Pronto. Eu fui criada numa fazenda e lá não tinha energia. Até os 9 anos era o candeeiro. Quando candeeiro, lampião, lamparina, quando o óleo estava faltando, quando o óleo estava acabando, ele ia enfraquecendo, a luz não era isso? Enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo até. A mesma coisa acontece com a gente se a gente não estiver na presença do Senhor. Se a gente não estiver indo para os cultos, se a gente não estiver orando, se a gente não estiver lendo a palavra, ouvindo a palavra, se a gente não estiver adorando ao Senhor, se a gente não estiver em comunhão com a igreja, a gente vai apagando igual o candeeiro, igual uma brasa que é tirada do braseiro. Nós vamos apagar, nós vamos morrer. E nós não podemos deixar a nossa esperança jamais morrer. Assim podemos destacar 2 grupos diferentes que estão à espera do noivo. Olhe que todas estavam à espera. O primeiro grupo, diferentemente do segundo, é o de pessoas que estão desatentas quanto à expectativa da vida de Cristo. Ou seja, eu estou na igreja, eu estou servindo na igreja, todo mundo olha para mim e diz que ele é crente. Mas o meu azeite, eu não tenho reserva. É aquele crente que está servindo. Ontem eu ouvi uma palavra, a diferença entre servir e trabalhar. Ele está servindo e não trabalhando. Por quê? Porque quando eu trabalho, eu não faço pelo... Quando eu estou servindo, eu faço pelo que eu vou ser servido. É uma troca. Então assim, nós temos que fazer não esperando algo em troca. Nós temos que, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse para, independente do que as pessoas vão retribuir ou não. Então assim, nós não podemos só parecer, irmãos, com crentes, nós temos que ser. E a única pessoa que vai saber se você é crente mesmo ou não, é você mesmo. Eu não posso dizer que a Tati não é crente, por quê? Porque eu não posso dizer que ela não dá um bom testemunho por causa dos frutos. Isso é um exemplo, viu? Eu não estou dizendo que ela dá um mau testemunho de maneira nenhuma. Eu estou usando só ela como exemplo. Eu posso dizer que ela está dando um bom exemplo ou não, dependendo dos frutos dela.
Agora, porque vocês vejam, as virgens, elas estavam todas padronizadas, todas tinham azeite. Só que 5 estavam prontas com reserva. Ou seja, se a minha lamparina apagar, eu tenho como acender novamente. Eu não vou deixar nem apagar, porque as lamparinas não foram apagas. Não chegaram a apagar. Antes de apagar, elas viram que não tinha azeite e disseram, me dá um pouco da tua, que a minha está apagando. Então assim, eu não posso deixar a minha lamparina apagar. Aí quando é que eu vou saber que eu sou crente de verdade ou não? Quando a lamparina estiver quase apagando. Eu vou lá na reserva e vejo que eu tenho. Aí quando é que eu vou saber que eu não sou crente? Quando a minha lamparina estiver apagando, aí eu vou lá na reserva. Ah, não estou com vontade hoje não, vou deixar para amanhã. Aí, amanhã, eu vou deixar para a semana. Hoje eu tenho tanta coisa aqui para fazer, eu tenho a faxina, eu tenho o quintal para limpar. Deixa para amanhã, deixa para a semana, deixa para um mês que vem. Então assim, gente, eu estou falando isso, mas não é uma vez ou outra que a gente deixa de ir para o culto para fazer. Eu não estou falando disso, eu estou falando que a gente faz disso uma rotina. Quando a gente faz disso uma rotina, ou seja, a gente dá prioridade a outras coisas, não é só as coisas do mundo, irmão Maria. O problema é a gente dar prioridade, mesmo que seja coisa legal, não seja pecado eu fazer aquilo, mas que a gente coloca no lugar de Deus. É pecado você amar o seu filho? Não, mas quando você passa a adorar, se torna pecado, porque a adoração a gente só presta a Deus. Então, aquela coisa pode ser legal, mas você pode estar pecando por causa que você transformou ela num objeto ou num ser mais importante do que Deus. Você está substituindo por Deus. Então, assim, a gente tem que estar atento para não deixar a nossa reserva acabar. Quando a gente vê que a nossa reserva está pouquinha, porra, faça qualquer coisa. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou mais dar o culto, eu vou me empenhar mais, mas não deixe a sua reserva acabar. O próprio Jesus comparou a sua volta à ação de um ladrão, pois ninguém sabe o dia nem a hora em que acontecerá o assalto. Quem é que sabe quando um ladrão vai entrar dentro de casa? Vai arrombar a nossa porta e vai... A gente esperava ele armado, né? Então, Jesus está dizendo o quê? Olha, gente, da mesma forma que você não espera o ladrão entrar na sua... que você não está esperando, eu vou voltar. Como um ladrão que entra na sua casa sem você esperar, eu vou vir. E, gente, quando mesmo aqueles que estão doentes no hospital, moribundo, eles sabem o dia que eles vão morrer? Mesmo aqueles, eles jamais vão saber. Ele pode morrer aquela noite, o médico diz assim, não passa de hoje à noite, né? Não passa desse dia. Aí aquela pessoa passa 2, 3 dias, vamos devolver, 15 dias, vamos devolver. Ninguém sabe. Então que a gente esteja preparado agora, porque a qualquer momento a gente pode receber o chamado. E o chamado é para quê? Ele pode ser individual, para mim como para toda a igreja. O mestre também disse que sua volta será como um relâmpago, que sai do Oriente e vai para o Ocidente, em um piscar e abrir de olhos. Quem é que consegue? Quando a gente vê o relâmpago, é uma coisa tão rápido, que se você chamar outra pessoa, ela já não vai mais. De tão rápido que é como um piscar de olhos. Então assim, felizmente a gente tem o Espírito Santo para nos alertar diariamente. Todos os dias você recebe um alerta. Lamparina cheia. Das 10 virgens, 5 ganharam destaque porque por terem levado, é o 2, levado azeite reserva para acenderem suas lamparinas quando o noivo chegasse. Naquela época não havia luz elétrica e a lamparina era a única maneira de conseguir luz. Então, possuir uma lamparina, mas não ter o combustível para acendê-la, era uma situação nada prudente. Imagine, eu estou com a lamparina aqui, mas eu não tenho azeite de reserva. Aí, naquela época, tinha uma lata assim, lá em casa tinha uma lata assim, cheia de gás. O meu pai nunca deixava acabar. Quando faltava mais ou menos um palmo, ele já comprava e já enchia. Então, é dessa forma que nós devemos... Olha só como nós, seres humanos, somos. Nós nos preocupamos de não deixar o gás acabar. Quando a gente acasa vocês não pagam, mas lá na cidade,
Quando a gente atrasa um recibo de luz, que agora já está cortando, né? Já tá, o meu vence dia 1º, só hoje, eu já paguei. Porque se eu não pagar hoje, quando for dia 1º de setembro, eu já vou ter a minha luz cortada. Aí a gente corre atrás, seja do que for, como foi, a gente paga. Mas a gente negligencia a nossa vida espiritual, que é o mais importante. Gente, as coisas materiais aqui, Jesus disse que supriria a nossa necessidade. Mas a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, a gente não se empenhava tanto em conseguir as coisas materiais e se afastava do que é espiritual. Você vê que a gente não confia tanto em Deus como a gente diz que confia. Por quê? Porque quando a gente confia realmente, se a gente confiasse realmente em Deus como a gente acha que confia, a gente não deixaria de fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, com medo de faltar o pão de cada dia. Se eu tenho medo de que me falte aquilo que Ele disse que não ia faltar, se eu desse prioridade ao reino dele, é porque eu não confio da maneira como eu digo, ou eu penso que confio. Vocês têm alguma pergunta até agora? Tem certeza, Tati? Pode perguntar. Não, Adriana? Cláudia? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Emerson? O Emerson? Tem alguma pergunta? Vai pra lá. Eliédia? Como é que a pessoa fica fugindo desse? Aí é pecado não querer ir lá em casa, que vem só. Vai pra sua mãe. Aqui eu não quero ver. Se fosse para estar na minha casa todo dia, eu não queria não. Eu queria que esse menino dele. E é teimoso. Não, mas eu tô escutando aqui que ela tá falando. Se a gente fosse assim, Deus vai ter medo do que ele não sabe Luiz, por cada dia. Ricardo? Então nós temos que estar com as nossas lamparinas acesa. O óleo é um símbolo, o óleo é um dos símbolos da unção do Espírito Santo. Uma pergunta que vocês deveriam fazer. Vocês são mais inteligentes do que eu. É possível ter a lâmpada apagada e as vestes brancas? Ou é possível ter a lâmpada acesa e as vestes sujas? Ele tá perguntando. Presta atenção, pastor, pergunta. A lâmpada acesa e a veste branca. Ou a veste. Ou não, é possível a gente não ter azeite de reserva e ter as vestes brancas? Ou é possível ter as vestes brancas e não ter azeite de reserva? Ou ter azeite de reserva e as vestes sujas? O que significa Zé? O problema da gente é Não é possível, não é possível. O problema do Adão é esse. Que não entende o significado da coisa. Aí como é bom? Moadão, o senhor não é um homem puro, não? É? O senhor não é um homem puro, não? Puro? Sim? Puro de quê? O Espírito. Você não sei que sou puro, sou mentiroso. O Espírito! Verdade. É conversa. Não é Eu vou possível, trabalhar pra não. ser puro, vou trabalhar pra isso. Mas Eu não, não. o senhor tem que Eu voltar. não, Mas se Jesus voltar? É porque Mas não sou. é bom botar o juízo pra funcionar, né? Eu vou Vamos, tem que falar mais alto. Eu vou dizer mentira, rapaz. Se eu disser mentira, eu tô pegando aqui agora. Mentira. Olha aí, ó. Mas a melhor pergunta é, já que a gente está dizendo que a gente não está sendo puro, de verdade a gente está buscando ser? Buscando, claro, tô buscando. Tenho vontade. Não. Estamos lutando. Uma coisa é ter vontade, Estamos lutando. outra coisa é estar buscando, irmão. Se tiver puro, não tem esse puro. Se não tivesse tudo, Jesus já tinha chamado. Então significa que a gente vai pro céu impuro, irmão? Puro. Sim? Porque Não, puro nós não vai pro céu, não, né, pastor? se a gente nunca vai estar puro, Cristo tem que estar. Puro ali. Mas se for dizer agora que o negador falou puro, Não tô mentindo. Então hoje, não tá. irmão, pelo menos hoje eu acho que o senhor está puro. Oi, bom Adão. Oi. Olha, vocês estão confundindo uma coisa. O senhor cometeu pecado hoje? Não? Então o senhor não está em pecado. Não chamou nenhum nome hoje, o nome. Então o senhor hoje não cometeu pecado. Então, se Jesus voltar hoje, o senhor vai? E o pecado que eu fiz ontem? O senhor não se arrependeu? O senhor não se arrependeu? Todo mundo eu peço perdão. Então, pronto, irmão, pelo amor de Deus, a gente fala todos os dias. Então é pela
ninguém diz nada. Esse é o seu Não é. E como é que a gente vai se salvar pela nossa forma, a nossa capacidade? Vai crescer. É de graça, irmão Adão. Agora o Pagalão faz tudo. Gente, é de graça, a salvação é de graça. Se eu cometer um pecado hoje, eu não posso fazer disso uma prática diária. Ela vai comer a mão de vocês de Eu novo. não posso. Deixa ela comer a mão, irmão Maria. Deixa comer pra lá. Já pegou. Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Se eu pecar hoje, cometer um pecado, a minha salvação não está perdida, não. Por quê? Jesus já comprou a minha salvação. É só eu dizer assim, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi. Com sinceridade. Eu estou arrependido. E não cometer novamente. E não cometer novamente. Ou seja, está lá escrito, filhinho, Mas, não pequem. Mas se vocês pecarem, mas, mas a Cláudia pensou ali. Mas o problema é esse. O problema é a gente não cometer de novo. A gente acaba cometendo. exatamente. Ou seja, se eu vivo na prática do pecado, eu sou um pecador. Então, eu preciso me arrepender, ser regenerado do pecado. Agora, se eu cometo um pecado por acidente, é diferente. Todos nós somos pecadores arrependidos. Pecadores que fez um voto a Deus, um compromisso, uma aliança com Deus de que não ia mais pecar. Pode acontecer da gente pecar? Pode. Por quê? Porque nós ainda estamos na carne pecaminosa. Mas, se eu vivo na prática do pecado, é diferente. Eu ainda não me arrependi. Eu preciso me arrepender, mesmo estando na igreja. Eu conversando com um irmão, ele disse assim, pastor, eu estou arrependido daquele pecado que eu cometi. Agora que é bom, viu? Aí como é que ele estava arrependido? Não tá lá. Então, ele sentiu remorso, é diferente. Quando a gente se arrepende, a gente não quer mais praticar porque aquilo dói na gente. Quando a gente comete um pecado, que a gente realmente se arrepende, aquele pecado dói. Por mais bom que ele seja, mas aquilo vai nos entristecer. E aquela tristeza vai gerar arrependimento. Porque é uma tristeza que é gerada pelo Espírito Santo e a gente dá ouvido ao Espírito Santo. Mas quando a gente gosta do pecado, eita, eu não devia ter feito isso, porque eu sou crente, mas amanhã faz de novo. Gente, você ainda não se arrependeu de verdade. Então assim, quando eu quero, por mais difícil que seja, eu vou me esforçar para me regenerar. Acontece de eu dobrar o joelho, aceitar Jesus e ser limpa? Acontece. Mas acontece com as pessoas que vão aos poucos. A libertação vem gradualmente. Não é porque eu hoje senti vontade de beber e eu não consegui resistir e eu vou deixar de ir para a igreja. Não, eu vou pedir aos meus irmãos que me ajudem em oração e me incentive a ir para a igreja, a não deixar de ir. Por quê? Eu não venci hoje, eu não venci amanhã, mas eu tenho fé em Deus de que eu vou lutar com isso e vou vencer. Então assim, é dessa forma que nós devemos pensar. Bom, Adão, se hoje eu não cometi pecado, se eu estou com a minha consciência limpa, tranquila, por que eu vou dizer que eu não estou com a minha veste limpa? Hein? Eu estou puro. Agora eu tenho que ter o azeite sempre de reserva para que eu não me suje mais, para que a minha lamparina não se apague mais. Então no momento que eu vejo que eu vou pecar, antes de eu pecar eu já vou o quê? Eu já vou encher a minha mente daquilo que vai impedir que o pecado tome conta de mim, que é a palavra, é a oração, é o louvor, é o jejum. Porque quando eu alimento o espírito fica forte e a carne não faz vencer o espírito. Mas eu tenho que alimentar. O problema da gente é que a gente alimenta mais a carne do que o espírito. A gente alimenta mais a carne. E a gente tá alimentando a carne com força, viu? É? A gente tá alimentando a carne com força, viu? É. A gente está alimentando a carne com força, pastor. Olha o tamanho da barriga da gente. Não é esse alimento que ela tá falando, não, Paquete. O próprio Filho de Deus, de maneira simbólica, foi também ungido. Ou seja, a unção representava a separação de uma pessoa para uma obra específica. As virgens insensatas praticamente negligenciaram a necessidade do óleo para suas lâmpadas. Por isso não participaram da festa de casamento. Assim é essencial que as lâmpadas estejam sempre acesas, iluminando o nosso caminho até a volta de Cristo. Irmãos, e qual é a luz que ilumina o nosso caminho? Jesus. Então, quanto mais perto a gente estiver de Jesus, a gente vai estar com o nosso azeite de reserva. É só a gente não se afastar de Deus. É tão simples a gente manter a luz acesa. A luz que
reflete em nós, ela não é nossa. Ela é de Cristo. E se a gente estiver perto de Cristo, a gente vai refletir essa luz. A gente vai ter sempre a lamparina acesa. Lamparinas acesas. O profeta Isaías afirmou que o Messias seria a luz para todos os povos. É aquilo que eu falei. Por essa razão, os imitadores de Cristo precisam manter-se cheios de óleo, porque é necessário que as pessoas que estão no mundo conheçam o Salvador pelas ações daqueles que vivem na luz de Cristo. Então, assim, como é que eu vou manter a minha luz acesa e azeite de reserva? Colando em Cristo. Ele é a luz do mundo. Então, como é que eu vou colar em Cristo, irmão? Como é, irmãos? Me respondam, como é que eu vou colar em Cristo? Como é que eu vou refletir a luz de Cristo? Diariamente. Participando da palavra de Deus, aí vai à igreja, esse João é orar. Muito bem, irmão. O senhor já sabe a receita, por que o senhor não faz? Então, se o senhor pratica essas coisas, por que o senhor abre a boca para dizer que se Jesus voltar hoje o senhor não vai? Eu gosto de dizer a vocês que Não, minha cabeça é um pensamento miserável. Já pegou agora. Ô, Madão, Triste na minha cabeça. olha, Eu penso que não presta. não, Mas o seu pensamento é igual ao do irmão Luiz, é igual ao meu. A diferença é que O problema é que eu penso e não pratico. Era melhor praticar, né? não, era melhor o senhor ter uma pessoa para praticar com essa pessoa. e tem gente disposta, viu, irmão? Eu acho que o pensamento é isso. Ô, irmão Adão, Por que não quer? Você quer montar um casamento? ô, irmão Adão, Cadeira para esse casamento. Vamos ouvir o pastor. rapaz, não é porque a gente tá falando de noiva que a gente tem que casar o povo. Ah, mano, entenda, o que o senhor passa é um processo chamado lápice. O que não é lápis de escrever, não, lápice. São aqueles pensamentos que a gente não tá nem pensando naquilo. Não, mas não sai naquilo não, rapaz. Não, calma aí. Tu só pensa nisso também. A gente não tá nem pensando em pecado, em sacanagem, em nada. Mas o pensamento vem. Isso são impulsos neurológicos. Ou seja, o seu corpo tem vontade e joga pro cérebro. Mas, se o senhor colocar... Os meus pensamentos ficaram muito mais limpos depois que eu usei um fone. Entendeu? Não estou dizendo que com o senhor vai acontecer o mesmo. Mas... quando os pensamentos vêm e você está entupido de louvor, palavra aqui na sua orelha, o pensamento demora mais a chegar na sua cabeça. Ô, irmão, então também é outra coisa, né, pastor? Você ter um pensamento, isso não quer dizer que tem aquele ditado que diz assim, o passarinho pode voar sobre a sua, você só não pode deixar ele fazer o ninho. Então, assim, o pensamento pode vir. É bom o pensamento vir? Não, não é bom. Se a gente puder evitar, ok. Mas, se ele vem, a gente não pode alimentar. Agora, vou dizer a verdade para o senhor. Esses pensamentos só são mais intensos no senhor porque o senhor mora sozinho. Ei, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem noite que eu passo a noite conversando com o moço. Sabe como? O patrão meu que eu trabalhei 15 anos numa fazenda, eu gostava dele mesmo, ele gostava de mim. E eu passo a noite todo dia dizendo, fulano, eu tenho que fazer isso, fulano, eu vou fazer isso. Pois é. Sim, mas se eu passo a noite conversando... O pensamento vem, né? Aí eu já começo a fazer as coisas. Aí eu falei, É por isso que ele está dizendo. Ah, Daniel, se eu tivesse pessoas com o senhor não ia ter tempo para conversar com o outro. ele era pra... Não, se esse povo tava... Olha, se nesse aeroporto não tiver avião, aí eu vou conversar. Eu quero dizer que o aeroporto do senhor está fazendo uma Mas não tenho medo de avião, cai no Não, fundo. o senhor conversa com o seu avião. Gente, vamos aqui. Vamos aqui, ó. Preparação. Agora nós vamos nos prepararmos para esperar Jesus. Ó, pestes, terremotos, doenças, guerras, problemas, miséria, problemas ambientais, tsunamis, pragas, enfermidades que a medicina não tem condições de combater, são evidências de que Jesus não tarda em voltar. Aí você pode dizer, mas isso sempre teve. Realmente, sempre teve. Mas se você for lá olhar na palavra de Deus, ele diz que isso vai se intensificar. Ou seja, sempre teve essas coisas, sempre houve pestes, sempre houve terremotos, sempre houve doenças, sempre houve guerras, sempre houve problemas ambientais, sempre houve tsunami, sempre houve pragas, miséria, enfermidades que o médico não consegue descobrir. Mas, gente, com o passar do tempo, isso foi aumentando.
Vocês já viram que agora está de uma maneira absurda? O pecado está de uma maneira absurda. Coisa que antigamente Antigamente, gente, era a coisa mais difícil de você ouvir falar que uma mulher estava cometendo adultério. Era ou não era? Quando alguém sabia que fulana, a mulher de ciclana, cometeu um adultério, era uma coisa assim, absurda. Era uma coisa do outro mundo. Hoje, você vê as mulheres cometendo um adultério e é como se não tivesse dado na venda e comido um pão. É como se tivesse colocado em roupa. As mulheres estão pior do que os homens hoje. Então, assim, isso é o quê? É o aumento da iniquidade, do pecado. Antigamente era a coisa mais difícil do mundo você ouvir dizer. Acontecia, é por isso que eu estou dizendo, está se intensificando. Hoje você vê milhares e milhares de pais estuprando as filhas. Não é estranho, não. São os pais. 80%, ou é 80 e pouco por cento dos estupros que há, são os próprios pais, irmão, tio, que fazem com avô, que fazem com as crianças. Então, assim, olha, antigamente a gente ouvia falar isso, tinha. No começo do mundo já teve. Tinha. A filha de irmão? Tinha. Bebe de cachaça aí para endereçar para trazer coisa para ter. Sim, irmão, mas quando era que acontecia? Eu não lembro, não. Ô, irmão Adão. Eu estou dizendo que está se aumentando, intensificando. Antigamente, quando o senhor era jovem, o senhor via tanto homossexual como vê hoje? Não, hoje é uma coisa do caso. Então, e era porque não tinha? Tinha. Na Bíblia já disse que tinha. Mas era uma coisa assim. Era um escândalo quando acontecia. Era um escândalo quando você via uma mulher que cometeu adultério. Era um escândalo quando você via um homossexual. Era um escândalo quando um homem pegava uma criança e estuprava. Era escândalo. Hoje não. Hoje virou uma coisa banal. Então, assim, a iniquidade se intensificou. Antigamente, o tempo demorava mais para aparecer uma novidade. Hoje, é assim, ó. Uma atrás da outra. Então, antigamente, quando na nossa imaginação a gente fosse imaginar que ia haver terremoto no Brasil. No Brasil, gente. Agora, olha, o Brasil era um lugar seguro. A Venezuela é do lado do Brasil. É colada. O terremoto que deu lá, o pessoal abalou os prédios aqui no Brasil. Então, já os estudiosos, os cientistas já estão prevendo terremoto no Brasil. Isso é o quê? É a natureza, os problemas ambientais se intensificando. E isso está dizendo o quê? Que Jesus está voltando. Fala aí, pastor. De 1901 a 1975 foram 51 médios ou grandes terremotos. De 1985 a 2026, 2.423 terremotos no mundo. Médio, pesado ou leve. Então, você vê, né? Se a gente for pegar os índices, aí a gente vê o quanto se intensificou, o quanto está aumentando. E foi isso que Jesus disse. Quando vocês virem essas coisas chegar num nível insuportável, eu estou voltando. Eu estou às portas. Então, de lá para cá, e por aumentar a iniquidade é o quê? É esse pecado que eu sinto prazer de pecar. É o pecado, eu sinto prazer. O iníquo, ele sente prazer de pecar. Não é o pecador, é o iníquo. Ele sente prazer de pecar. Aí ele diz, o amor vai esfriar. A gente está tão acomodado com o pecado que o nosso amor vai esfriar. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não ter o pecado como uma coisa normal. A gente já não se escandaliza com as coisas que estão acontecendo. Por quê? A mídia tornou isso tão natural que a gente vê um homem beijando com um homem e já não sente mais a repulsa. Antigamente não, a gente só faltava vomitar. Hoje, você vê na televisão um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, e é uma coisa... Era um escândalo uma coisa dessa. A gente tem que sentir nojo disso. Gente, a gente tem que amar a pessoa que está fazendo isso. Mas as práticas delas não. Então, a gente tem que ter nojo. A gente tem que abominar o pecado. A gente tem que amar aquele que está cometendo o ato. Mas não amar o ato que ele está. Dizer, não, você está tranquilo. Não, de maneira nenhuma. Vamos a... Como
como acontece na parábola das 10 virgens, ele virá a qualquer momento para buscar a sua noiva. Uma espera satisfatória. As 10 virgens da parábola contada por Jesus tiveram de esperar um tempo considerável até que o noivo chegasse. 5 delas aguardaram fielmente até que ele aparecesse. Da mesma forma, a promessa do retorno de Jesus já faz muitos anos. E quantos não desistiram nesses passados anos? Entretanto, a igreja sempre acreditou firmemente na promessa da sua vinda. E nós temos como igreja que continuar acreditando, crendo que Jesus vai voltar. Porque ele vai voltar, irmão. Que eu acredite ou que eu deixe de acreditar, Jesus vai voltar. O convite para unir-se a Cristo se estende a todos quanto desejarem fazer parte da noiva do Cordeiro. Então todos nós estamos convidados para a boda do Cordeiro, para o casamento, a união com Cristo. As virgens sensatas foram com o noivo para o casamento, mas as imprudentes encontraram a porta fechada quando conseguiram finalmente chegar à festa. E nós vamos esperar que isso aconteça com a gente? Que a gente fique de fora? Não, a gente tem que lutar com unhas e dentes. A gente tem que colocar isso na nossa vida como prioridade, como ar que a gente respira. Semelhantemente, a parábola não haverá espaço para as pessoas imprudentes. Como as noivas não tiveram, chegaram lá, abre, abre, abre. A gente vai, irmãos, Jesus disse que naquele dia a gente vai pedir, a gente vai estar lá e ele vai dizer, não, eu não conheço vocês. Vão para o fogo do inferno. Aquele povo parecia crente, fazia o serviço de Deus, mas não conhecia o noivo, nem o noivo conhecia eles. E a gente quer passar isso? De maneira nenhuma, né? Vamos lutar para, naquele dia, estarmos no banquete com o noivo. De acordo com o apóstolo Paulo, nosso encontro com o noivo será realizado nos ares. Nesse grande dia veremos Cristo face a face e seremos semelhantes a Ele. Então assim, essa é a nossa certeza, a nossa esperança de que vamos encontrar o Senhor face a face. Nosso relacionamento com o Senhor não terá fim. Ele se estenderá por toda a eternidade, começando com as bodas do Cordeiro. Jesus terminou a parábola dizendo, portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então assim, que essa palavra fique na nossa mente, no nosso coração. Que a gente, quando sair daqui, irmãos, não diga só foi uma lição. Não, irmãos. Isso é a realidade. Vigiai. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que ele vai nos chamar. A volta de Cristo está próxima. No seu último discurso do Monte das Oliveiras, Jesus predisse em um tom grave os acontecimentos futuros que indicariam o fim dos tempos. Esse discurso ficou registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É importante para o cristão ter a segurança da salvação, da pessoa bendita do Senhor Jesus, e estar atento aos eventos proféticos que confirmam a verdade da sua volta a qualquer instante. Aí a gente está assim, a gente está vendo que o cenário todo está preparado. A iniquidade aumentou, o amor está esfriando, as pessoas não estão nem aí, achando que Jesus ainda vai passar 12.000 anos para voltar e não estão prontos. Então assim, aí a gente tem que vigiar. Olha, tudo isso, tudo aquilo que Jesus disse que aconteceu, está acontecendo. E por que eu não vou vigiar? Quer dizer, todos os dias a gente está falando que Jesus vai voltar. A gente estuda aqui e estamos vendo isso. É de agora que eu ensino isso? É de agora que a gente fala essas coisas? Já faz 5 anos que a gente está aqui. E a gente sempre está alertando. Irmãos, a gente tem que estar pronto. Cristo não determinou o período específico da sua volta, mas deixou uma pista valiosíssima. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele assinalou que a falta de amor no coração das pessoas aumentará. Assim poderemos descobrir que o fim está próximo. Irmãos, vocês acham que o amor das pessoas, uma pelas outras, não diminuiu, não? A gente vê um sofrimento. Antigamente, o casamento ia 50, 60 anos. Hoje em dia, é 3 anos, é tudo. A maldade está. Entendeu? Mas hoje não precisa ter um ano, não. É? Não chega a 6 meses, 7 meses, já estão separando. Não, é isso mesmo. E antigamente não morreu pai não. Morreu o velhinho, morreu a velhinha, tinha uns 40 ou 50 anos lá.
Então, assim, a imagem que apontam para a volta de Cristo. Os sinais que Jesus disse que nós teríamos. Né? Ele citou o relâmpago, né? O ladrão e o dilúvio. E a gente já falou sobre isso, né? O relâmpago, quando a gente vê, se eu tiver com os olhos aqui e eu ver, não dá tempo. Olha, Já passou? já passou. É uma estrela, tá vendo? Né? Quando eu mostrar, só fazer Pronto. Dá aquele clarão e ele. Mas só que aquele relâmpago que foi mostrado aqui, o Brasil inteiro vê. Não é só aqui que eu vi. Em outros lugares. Então, como o relâmpago vai descer a vida do Senhor? Quando ele voltar, todos aqueles que forem, vai Tá, vir. tá chovendo aqui na Lagoa. Tem relâmpago. São Paulo, tem relâmpago aqui. Chovendo? Depende. Então, assim, mas aqui ele fala, irmão, da velocidade, da rapidez, entendeu? Um abrir e fechar dos olhos, entendeu? Então, assim, ele corta de um lado para o outro numa rapidez que é como se fosse um piscar de olhos. E o ladrão, como a gente já falou, né? Ele vem de surpresa. Ninguém imagina que um ladrão vai entrar na sua casa. E de repente você encontra com um ladrão, ou encontra a casa já saqueada. Né? Você saiu e quando voltou a casa estava saqueada. E o dilúvio. O que aconteceu no tempo de Noé? Naquela época não chovia. No tempo de Noé, vocês sabiam? Que na época de Noé não havia chuva. Até Noé não havia chuva. Nunca tinha chovido. Imagine, aquele povo que nunca tinha visto chuva, aí um homem maluco disse que vai ter um dilúvio. Elias? Não, Noé. Disse que vai ter um dilúvio. O que é que vocês vão imaginar que aquela população dizia? Ficava mandando. Tá maluco? Não tá vendo como é que vai ter dilúvio se nem isso existe? A gente não sabe nem o que é isso. Água descendo do céu. Mas o que foi que aconteceu? Ninguém acreditava. Ninguém deu ouvido. Mas 8 pessoas entraram na arca. E depois que as pessoas entraram na arca, a Bíblia não relata. A Bíblia não relata. Mas os historiadores falam e a gente pode deduzir. Porque, gente, se tivesse um tsunami aqui, tsunami vocês sabem o que é, né? É a água, né? Acontece um terremoto embaixo na terra e agita as águas do mar e elas invadem. Agora vocês imaginam um tsunami vindo pra cá. Vocês iam correr para um lugar que tivesse seguro ou não? Não, mas eu tô dizendo assim, a reação na hora seria correr. Correr, né? Mas se tivesse um lugar, vamos dizer que aqui tivesse uma construção à prova de tsunami. Um exemplo. Que foi a arca. A arca não foi a prova do dilúvio? Se a gente está todo mundo lá dentro. Mas quando vem a água, aí o povo que não acreditou que iria vir, aí começa a bater. Socorro, socorro, abre, abre, abre. É o normal que isso aconteça, né? Então assim, a Bíblia não diz. Mas a gente deduz que quando começou a chover, que não parava de chover, a população toda correu para o lugar onde estava a arca, né? Batendo. E por que vocês acham? Na arca de Noé, ele pegou para muita gente. Ele pegou tudo. Mas ele entrou lá, eu descobri. Se tivesse um canto de arca, acabou de falar. Só ia entrar luz escolhido, porque só ia entrar aqueles que tinham fé. Certo. Mas, o Emerson, você sabe por que Deus fechou a porta da arca por fora? Isso. Por quê? Porque nós somos tão bonzinhos que a gente não ia aguentar ver as pessoas lá fora pedindo socorro, morrendo. Entendeu? Então assim, aquele foi o juízo de Deus para aquele povo pecaminoso. Ele limpou a terra, ele lavou a terra. Então se Noé tivesse o poder de abrir aquela arca, com certeza ele tinha colocado algumas pessoas lá para dentro. Então assim, a gente tem que crer que como no tempo da arca, gente, como no tempo da arca, está acontecendo hoje no mundo. O que é que a gente vê? As pessoas preocupadas com o dia a dia, com os afazeres, com manter comida, bebida, recursos. A gente está preocupado, a gente está se entretendo, há muito entretenimento para nos tirar do foco. E a gente tem que estar, vigiando, gente. Por quê? Porque é justamente isso. Quanto mais coisa consome o nosso tempo,
mas a gente se afasta do que é o principal, do que é Deus. Então, a gente vai levando isso como se fosse uma coisa normal, uma coisa natural, mas não é. A gente tem que vigiar. Olha só, eu comecei a jogar um joguinho, aquele joguinho. Tem umas frutinhas, umas coisas, né? Não tem aquelas coisas? E rapidinho, foi embora assim, ó. 2 horas. Eu vou terminar, eu vou parar. Aí eu ganhava, eu vou parar. E eu cheguei a 119. A 119. Eu vou parar no nível, né? A gente vai subindo de nível. É pecado, irmã, jogar isso? Não, não é pecado. Agora é pecado você passar 2, 3 horas fazendo aquilo enquanto você... A palavra de Deus não deu. Entendeu? Então assim, aí eu digo assim, eu não tive tempo. Como que eu não tive tempo se eu passei 3 horas jogando, gente? Como que eu não tive tempo? Irmãos, e se a gente não vigiar, todos... Eu estou dizendo isso, o que aconteceu? Isso aconteceu hoje, é quarta, né? Segunda-feira eu fiz isso, irmão. Eu passei o dia em jejum, quando terminei hoje, passei o dia jejuando, orando, né, lendo a palavra. Aí quando eu terminei, que liguei o celular, eu botei uma pregação para ouvir e fui jogar. Ouvi a pregação e jogando. A pregação terminou e eu continuei jogando. Você está entendendo? E se a gente não vigiar, a gente comete essas coisas que é lícita, mas se torna ilícito porque a gente não sabe ter controle. Isso é para tudo. Não é que é pecado, mas se eu ficar ouvindo, ó, o TikTok, mas é louvor, é louvor, mas a gente perde, quando a gente vai ver, a gente perdeu o tempo todinho, a gente não tirou um tempo para Deus, mas ficou na desculpa da nossa mente, a gente usou na nossa mente dizendo que não, a gente não está fazendo nada errado porque eu estou ouvindo louvor. Mas a gente perdeu um tempão sem estar na presença do Senhor, sem conversar com Deus, sem ler a palavra dele, somente ali, ó. Então, se eu não tenho controle sobre aquilo, aí eu tenho que tirar aquilo. Eu não tenho TikTok, eu não tenho Kawaii, eu não tenho Instagram. Por quê? Porque quando eu começo, eu não tenho controle. É tão rápido que eu passo 2, 3 horas e não percebo que foi aquele tempo todo. Parece que foi 20 minutos. Então, para mim, é melhor eu não ter do que eu ter e gastar esse tempo todo porque eu não tenho controle. Entenderam? Vocês têm alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Achou? Pois não. Quer acrescentar alguma coisa? Compartilhar? Se você fosse resumir o que você aprendeu em uma palavra na lição de hoje, qual seria? Estarmos vigilantes. A volta de Jesus. A Clécia disse que estávamos vigilantes para a volta de Jesus. Perfeito. Está limpa também. Está limpa, né? Tati? O que foi que você... Em uma palavra, o que foi que mais ficou na sua mente dessa lição? Está no mesmo processo. A mesma coisa, está vigilante. E vocês? Ficou no azeite. No azeite? Ficou o coração puro mesmo. Sem maldade. Não é pecado não. No azeite, né? Ter azeite de reserva. Mas, gente, como é que nós vamos conseguir ter azeite de reserva? Tem obediência. Obediência. Mais alguém? Quando a gente obedece, a gente já está fazendo tudo, né? A gente está orando, a gente está jejuando, a gente está louvando, a gente está lendo a palavra, a gente está indo para os cultos, não é isso? Então, obedecer é a melhor coisa que existe. Que a gente venha, né? Colocar no nosso coração. Dá o melhor, né? A gente venha colocar no nosso coração, dizer assim, não. Mesmo que... Gente, eu não estou dizendo que a gente tem que assim... Não, eu nunca na vida vou faltar um culto. Não é isso que eu estou dizendo. Você faltar um culto é uma coisa. Agora, você tornar isso uma prática normal é outra. Você deixar de ir porque você não está dando prioridade, aí é diferente de você uma vez ou outra. Não, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou. É uma coisa. Mas eu não vou porque eu não estou dando prioridade. É diferente. Entendeu? Então que a nossa prioridade seja o Senhor na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Fala da próxima aula. A próxima aula, cadê a revista nova? E a Irmã Maria. Ó, a próxima lição. O homem, o pecado e a salvação. Não, mas não é isso não. A próxima aula vai ser como? Ah, sim. Não, mas deixa eu falar aqui. O homem,
o pecado e a salvação. Então nós vamos nos aprofundar no que é o homem, o que é o pecado e o que é a salvação. Então nós vamos conhecer o homem na sua integridade, ou seja, na sua inteireza, corpo, alma e espírito. Nós vamos ver que a criação, o que o homem é, porque Deus criou o homem, para que Deus criou o homem, é a próxima lição. Agora a próxima aula, a gente vai fazer um resumo de todas as lições, dessa daqui que nós recebemos. Aí como a Clécia e o Emerson não estiveram nas 13 lições, aí seria bom, não, a gente vai fazer um resumo, tá entendendo? Por exemplo, a primeira lição foi o que significa conhecer a Deus. Aí a gente vai dar um resumo do que significa conhecer a Deus. A gente não vai dar a lição toda não, só resumir em poucas palavras. Mas aí vocês vão entender do que o assunto estava falando, tá entendendo? E também, na próxima lição, vai ter o desafio, né? O desafio. O desafio. De quê? Na próxima lição. Decorar. E também eu disse que ia ter uma surpresa. Na não foi? nova, é na nova, né? Não, essa daqui. Essa daí? É. Vou dizer agora todinho. Diga aí. Olá, primeiro. O que significa conhecer a Deus? Jesus é o Salvador, é a pessoa do Espírito Santo. Puta cara, pensando bem no livro. Oi, ele tá decorando, tá vendo, pastor? Tá usando a mente, manda. Muito bem. Se o senhor disser na próxima aula as 3 lições, vai ter uma bênção pro senhor. E além disso, eu tô preparando uma surpresa para todos que tiverem, né? Aí para saber da surpresa vai ter que estar. Irmãos, na próxima lição, mesmo que não esteja chovendo, a gente vai fazer lá. Na próxima? Sim. Quarta-feira que vem. Quarta-feira, viu? Mesmo que não esteja chovendo, a gente vai fazer lá, tá? Na próxima quarta. Porque como a gente vai fazer esse resumo. Se fosse você, não faltava não, viu? Não foi 4 livrinhos desses que o senhor comprou? Foi, mas o meu eu perdi. O seu não tá. Aí você vai cuidar do que Ritinho precisou. Não, eu dei um Pra ela. pra ela, dei um pra você. Que é da Rita. Não, mas a da Rita ela não vem, ela tem que levar pra você. Meu patrão não quer não, porque ele era espírita, era... Deu um pra ele, um pra Cláudia, não foi, Cláudia? E um um pra Anne. E um pra ele. Agora o dele ele se perdeu. Não sabe mais aí. Ô, filho, esse daí, abençoado. Aí a Rita, Da UEMS. porque ela não tá vendo. Pois eu já... Desça daí, beicinha. Ela quem pode ler pra você, né? Aí o Bora aí, pastor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de aprendermos da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui. O mais velho ou o mais novo, as mulheres e os homens, as crianças. Pai, que nós possamos guardar, não esquecer, praticar, viver e como as virgens esperar o Senhor com as vestes limpas e com a luz acesa. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse não vou